Mantenha sua Bíblia aberta aí na carta de Paulo a Tito, essa leitura que foi feita. Nós vamos estar meditando, refletindo nessa leitura, nessa passagem. Gostaria de pudéssemos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, que é ela que conduz os nossos passos, nossa mente, nosso coração. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós e que está nesse momento entre nós, venha nos trazer o devido discernimento, esclarecimento da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos faz, Senhor Deus, começar em mim, sair diferente, ó Deus, de como aqui nós chegamos, porque na verdade é isso que a Tua palavra proporciona na vida daqueles que a recebem, mudança de vida, Pai. E queremos viver diferente, não para nós mesmos, mas para a glória do Teu nome, e para poder assim, através do nosso viver, outras pessoas possam desejar conhecer a Tua palavra, a Tua vontade. Obrigado, em Jesus oramos, amém, amém. Neste mês nós estamos pregando uma série de mensagens sobre a carta de Paulo a Tito. Essa é a terceira mensagem. Na primeira mensagem, o Júnior, ele pregou com o seguinte tema: somos enviados por Deus para levar aos eleitos de Deus a fé ao conhecimento da verdade, baseado em Tito capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Domingo passado, Marcos Paulo, ele pregou com o tema a graça que nos ensina a vivermos graciosamente. E se Deus permitir, a mensagem de hoje que nós vamos estar ouvindo, traz como tema, esses versículos que foram lidos, dizendo o seguinte: salvos pela lavagem regeneradora e renovadora do Espírito Santo. É interessante que nessa carta de Paulo, algo que salta aos olhos e que se destaca muito, é a ênfase que Paulo dá à questão da atitude do cristão, do viver cristão. Ele fala sobre escolhas de presbíteros, ele fala sobre guardar a sã doutrina, ter cuidado com os falsos mestres, mas a ênfase da carta é a vida prática da fé, é o viver cristão. Capítulo 1 foi falado sobre isso. Júnior ressaltou que nós precisamos ter referências para que possamos crescer na nossa vida em Cristo e ser referência para aqueles também que querem crescer. Marcos Paulo trouxe uma ênfase muito grande da nossa educação em Cristo, de como nós fomos formados e como nós devemos nos portar. Tito capítulo 2. A ênfase em capítulo 3 também não é diferente. Paulo exorta a Tito sobre o viver cristão, que ele possa viver, ser modelo e ensinar outros sobre o viver cristão, sobre o bom testemunho de Cristo em suas vidas. E nós vamos estar nesse momento refletindo sobre isso. Eu gostaria de ler novamente agora do versículo 1 em diante, que diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que eles obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, seguindo as várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente
Ele derramou sobre nós, por Cristo Jesus, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Então a primeira ênfase que Paulo traz aqui é sobre darmos o bom testemunho da nossa fé. Nós precisamos dar um bom testemunho da nossa fé. Nós cremos em Cristo, nós somos cristãos, amém? Precisamos dar um bom testemunho disso, através do nosso viver. Não é somente no falar, é no nosso viver. E Paulo destaca aqui algumas características que naturalmente acompanharão a vida daqueles que confessam a Cristo. Veja só, versículo 1: obedeça às autoridades e todos revestidos de poder. Será que a minha vida como cristão tem demonstrado isso? Será que eu sou uma pessoa que demonstro assim a obediência às autoridades, às leis, a todos aqueles que são revestidos de poder? A palavra de Deus, ela não destaca somente aqueles que são bonzinhos, aqueles bons governantes, aos corretos governantes. Não. Nós devemos buscar a ter vida de obediência. É um princípio da obediência que é tão presente na vida de qualquer um que deseja servir a Deus. Sem esse princípio você jamais vai conseguir servir a Deus. Princípio da obediência. Aí você pode me questionar, mas Odaílson, e um deputado federal como aquele tal de Jean Williams, que solta frases assim contra os cristãos, contra Deus, contra a igreja. Essa semana eu acabei me deparando com uma frase dele que dizia o seguinte: a Bíblia é uma palhaçada, os cristãos são palhaços, e a igreja são circos. O que eu devo fazer diante de uma situação dessa, uma autoridade dessa? A gente vai lá para 1 Timóteo, capítulo 2, que diz assim: antes de tudo, recomendo que façam súplicas e orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Quem é revestido de autoridade e quem não é. Mas ele diz mais: pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Será que eu tenho orado por pessoas como esse deputado federal? Será que eu tenho orado pela nossa presidente, que parece estar atarentada, parece que está um parafuso a menos, parece que, sabe, está falando coisa com coisa, tem tomado decisões erradas? Será que eu tenho orado por ela? Será que eu tenho honrado no sentido de respeitar? Será que os meus procedimentos de cristão dão bom testemunho no que diz respeito a isso? Dá bom testemunho. Dá bom testemunho. Precisamos honrar aqueles que exercem autoridade. Sabe por quê? Nenhuma autoridade é dada aos homens, sejam eles quem for. Síndico de um prédio, presidente do Grêmio, não sei nem se tem Grêmio nas escolas ainda. Existe? Existe, né? Na minha época existia. Presidente do Grêmio da escola. Nenhuma autoridade é dada aos homens, se não for pela vontade de Deus. Porque pessoas como a que eu citei, têm essa autoridade? Não sei. Eu não sei os propósitos de Deus, há coisas que eu desconheço. Mas sabe, Deus está no controle de todas as coisas. E se Deus tem essas pessoas no poder, Deus quer algo com elas e através delas. Talvez Deus queira nos ensinar algo, talvez Deus queira nos desafiar a algo. O que eu preciso entender é que eu sou servo desse Deus e preciso me submeter à sua vontade, ponto. E viver de forma que o agrade. Certamente vai acontecer o que Paulo diz a Timóteo: teremos vidas tranquilas, pacíficas, com toda piedade e dignidade. Nós viveremos melhor se assim procedermos. Pense sobre isso. Outra atitude que Paulo fala sobre essa questão de dar bom testemunho: não falem mal
uns dos outros. Mas, Odair, isso aqui só tem cristão. Tem algumas pessoas que estão nos visitando. Essa palavra é para mim. É para você. Porque a nossa natureza, ela tem uma tendência, meu irmão, a praticar aquilo que é mal. Porque é uma natureza corrompida. É por isso que Paulo ensina, enfatiza e fala. Ele está falando para um cristão, Tito, e Tito iria falar para outros cristãos. Eu estou me direcionando aos cristãos. Não fale mal uns dos outros. Sabe, segura a tua língua. Se vai falar algo que não edifica, que não vai produzir fé, que não vai produzir honra e glória para Deus, que não vai ajudar o teu irmão, mesmo que ele esteja em falha, em algum erro, não fala mal. Guarda a tua língua. Guarde. Quer falar algo que possa denotar? Tempera isso que tu vai falar com muito amor e fala a ele pessoalmente, cara a cara, com um espírito de ajuda, um espírito de edificar, um espírito de elevar, de colocar teu irmão num patamar melhor. Nunca com espírito de crítica, de censurar, de se mostrar melhor. E quando você fala isso para outra pessoa, você está contaminando o ambiente. Você está queimando uma imagem daquela pessoa que já não é boa. Pensa sobre isso. Não faça isso. Não façamos isso. Paulo, ele orienta, por que ele orientava? Porque isso acontecia. Eu posso perguntar? Isso acontece no nosso meio? Não precisa responder. É óbvio. Precisamos só aprender com a palavra de Deus. Eu preciso aprender com a palavra de Deus. A minha língua, ela tem que ser usada só para glorificar a Deus e abençoar a vida dos meus irmãos. Eu vou usar ela para corrigir? Sim. Mas com esse espírito que eu falei, e que a palavra nos ensina, palavra temperada com muito amor, com um desejo profundo de promover edificação, de elevar o meu irmão, de ajudá-lo a sair de algum problema que ele esteja vivendo ou passando, de alguma deficiência que ele tenha, de algum problema, sei lá, de algum defeito, alguma falha. Mas jamais vou buscar a falar mal. Não falem mal uns dos outros. Você dá um mau testemunho, irmão. Pensa nisso. Quando você fala mal de alguém, você está dando um mau testemunho da sua vida. Da sua vida. Se guarde, guarde isso. Ore pela pessoa e fale a ela pessoalmente com esse espírito. Outra coisa que Paulo pede: sejam pacíficos, evitem contendas. No meio de tantas pessoas, uma família grande, é fácil ter contendas. Eu queria cadeira azul e trouxeram verde. Eu queria vinho e trouxeram azul. Isso e aquilo outro. Eu queria desse jeito, mas é desse jeito, e outro quer do outro jeito. Tá bom. Família grande tem isso. Viver em comunidade vai ter essas situações. Temos que ser pacíficos. O que é ser pacífico? É um agente da paz, que promove a paz. Sabe, que sempre vai ter esse espírito de apaziguar. Não é porque alguém tem uma opinião diferente da minha que pronto, ali já virou alvo da minha ira. Já nem falo, quero nem conversa, dobro o rosto, recuo a mão. Não. Começo a debater, começo a questionar e começo a falar para outros e falar para outros. Não. Pacífico. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina. Porque a palavra de Deus nos ensina. Pacíficos, pessoas que promovem a paz. Evite contendas, irmão. Evite debates. Evite. Seja pacífico. Eu, Odailson, preciso aprender muito isso, porque às vezes parece que é da minha natureza. Eu gosto às vezes de confrontar algumas coisas. Eu gosto de às vezes debater alguma coisa. Mas a palavra de Deus diz: olha, vai usar disso, mas lembre-se, a palavra ensina a ser pacífico. Isso vai promover a paz? Amém.
isso não vai promover, cala, evita, para. Isso não vai promover paz, para. Aqueles que não promovem paz não são cristãos. Não são. Cristão que vai sair derrubando estátuas porque não concorda com a fé do outro. Cristão que vão sair aí, sabe, caluniando e falando mal, seja de quem for. Que testemunho é esse de cristão? Cristão é agente da paz. Ele promove a paz. E Paulo recomenda: deem bom testemunho, sendo pessoas pacíficas, não contenciosas. Continua, sendo amáveis. Como é bom estar do lado de uma pessoa amável. Como é bom estar do lado de uma pessoa que tenha palavras agradáveis. Pessoas que, vamos dizer, que adoçam o ambiente, que parece que tem doce em suas palavras. Às vezes num tumulto, sabe, num ambiente cheio de reviravoltas, e vem aquela pessoa com aquela palavra doce, meiga e amável, e acalma todo o ambiente. Eu me sinto muito bem quando estou de lado de pessoas amáveis. Como é que você se sente? Não é bom? Tem aquela pessoa que está sempre ali, tendo uma palavra boa, está sempre levantando a sua autoestima, está sempre olhando as coisas, não numa visão otimista, mas realista, mas sempre com uma perspectiva boa, que está disposta a amar, ser amável. O contrário também é verdadeiro. Como é ruim estar do lado de uma pessoa truculenta, como é ruim falar com uma pessoa áspera, como é ruim conviver com uma pessoa ignorante, como é ruim viver com uma pessoa que só tem palavras duras, fria. É ou não é? E a palavra de Deus pede que nós possamos dar um bom testemunho, sendo amáveis. Aí você pode dizer: mas eu nasci assim, ó Deus, eu sou desse jeito, quem quiser que me aguente. Você nasceu assim, no dia que você nasceu, na carne, mas houve um novo nascimento, você é nova criatura. Então permita o Espírito Santo lapidar, tirar essa truculência, tirar essa ignorância, tirar esse maltrato, tirar esse azedo da tua vida, e o Espírito adoçar a tua vida. Permita, é questão de querer, de permitir, de escolher. Você escolhe ser grosso ou não. Não bote culpa de que é no seu é do meu temperamento. Se você tem o Espírito Santo, meu irmão, é porque você quer continuar assim, porque Ele vai te ajudar. Se você está meditando na palavra, se você está se alimentando da palavra, se você está tendo comunhão com Deus, naturalmente isso vai saindo. Tudo bem, talvez não saia como um relâmpago, puff, mas vai saindo, porque o Espírito Santo ele faz uma obra em nossas vidas. Permita com que você possa se tornar uma pessoa amável e usando de mansidão para com todos. É interessante que todas essas características que Paulo cita tem tudo a ver com Mateus capítulo 5, com as bem-aventuranças, características natas dos cidadãos dos céus, dos discípulos de Jesus. Como é que está o nosso testemunho de vida, meu? E ele diz mais: pois no passado não éramos assim. No passado nós não éramos assim, e realmente Deus fez uma obra, Deus já mudou alguma coisa na minha vida, e eu creio na sua vida, se você entregou sua vida para Jesus. Ele tem muito para mudar, mas nosso Deus é um Deus que não desiste de nós. Ele tem muito a fazer na minha vida. Eu não sou uma pedra fácil de lapidar, talvez você também não seja, mas nosso Deus não desiste de nós, porque aquele que começou uma boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Filipenses 1,6. E eu preciso crer nessa palavra e permitir esse lapidar de Deus. E é interessante que quando Paulo fala isso durante a escola dominical, o João até destacou sobre isso, nós precisamos lembrar de como nós, dando um bom testemunho de nossas vidas, através dessas virtudes que ganhamos em Cristo, nós precisamos cuidar dos lá de fora,
Porque se Deus ele nos amou, se Deus tem cuidado de nós, se Deus tem, a sua graça tem nos alcançado, e dia a dia a gente tem sido lapidado, não é para nós estarmos julgando os que estão lá fora, não é para nós julgarmos Dilma Rousseff, Jean Williams, não é para julgarmos o vizinho da direita ou da esquerda, aquele colega da sala de aula que tem um comportamento péssimo, que tem uma boca suja, aquele lá que tem, sabe, desejos obscenos, imoral, indecente. Porque Paulo diz, olha, nós éramos também. Tira o olhar julgador de qualquer pessoa que você possa imaginar na face da terra, porque você era, eu era, nós éramos. O apóstolo Paulo diz, nós éramos, ou seja, ele se inclui. E éramos o quê? Porque no outro tempo nós éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo várias concupiscências e desejos e deleites, vivendo em malícia, em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. É duro, Adailson, isso, né? Porque eu acho que eu não era tudo isso, não. Mas de alguma forma, eu e você, no passado, nós desagradamos a Deus. Nós tínhamos pecados. De alguma forma, Cristo morreu pelos meus pecados. Nós até podemos fazer separação de pecado. De repente eu acho que um homossexual é mais pecador do que eu, por quê? Porque eu não minto, não mato, não roubo, não faço nada de errado, não sou promíscuo, não sou imoral, não sou indecente. Para Deus, Deus não faz separação de pecado, não. Não há o pecadinho e o pecadão. Todos pecaram e carecidos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. Não olhe para o pecado como humano, olhe como Deus olha. Não olhe para o pecador com os olhos humanos, olhe como Deus olha, porque aí ele vai dizer mais na frente, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com todos os homens, ou seja, num período em que andávamos longe de Deus, em nossos delitos e pecados, vivendo da nossa forma, como nós achávamos que era correto, o amor de Deus, a benignidade e a sua misericórdia nos alcançaram, para nós sermos, através do nosso bom testemunho, nós podermos ajudar outras pessoas, sejam elas quem forem. É aquele vizinho lá, é ele. Talvez seja o teu irmão dentro de casa, que dá muito trabalho. Talvez seja o teu filho, a tua esposa, o teu marido, que dá muito trabalho. Ele, através do bom testemunho, essas pessoas possam, eu quero conhecer esse Deus. Deus transformou a tua vida, eu quero que Ele faça alguma coisa em mim, porque nem eu me suporto mais. Se houver um bom testemunho, automaticamente, vamos levar outras pessoas a refletirem em suas vidas, e o que Deus tem feito também nas nossas vidas. Que tipo de testemunho tem sido a sua vida, meu irmão? Que tipo de testemunho tem sido a sua vida? Amanhã começa um novo dia de trabalho, um novo dia de escola, para quem estuda. Amanhã começa uma rotina normal de semana. Que testemunho nós vamos dar? Lá para o vizinho, dentro da nossa casa, para os nossos familiares. Que testemunho? Que testemunho nós vamos dar para os colegas de trabalho? Que testemunho? Precisamos pensar sobre isso. O Evangelho, ele é poderoso para salvar. Eu preciso mostrar que a eficácia desse Evangelho na minha vida, para que outras pessoas queiram conhecer esse Evangelho. Pense sobre o testemunho que você tem dado. Efésios capítulo 4, versículo 24, diz que Ele vos revestiu de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão de procedimentos da verdade. Irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus e lemos, ela nos confronta. Eu e você precisa ler a palavra de Deus, olhar e deixá-la transformar nossas vidas, para que esses testemunhos eles venham a acontecer de forma natural, e assim Deus possa ser glorificado,
e pessoas tenham suas vidas transformadas. Segunda coisa que aprendemos nesse texto aqui: precisamos reconhecer todos os dias e a todo tempo o amor de Deus para conosco. Precisamos reconhecer todos os dias e a todo tempo o amor de Deus para conosco, porque é por esse motivo que nós fomos salvos, tão somente por esse motivo. Versículo 5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Nós não fomos salvos por obra de justiça, nós fomos salvos porque Deus nos amou. Salmo 86, versículo 15 e 16 diz: entretanto tu, Senhor, és Deus compassivo, misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. Volta-te para mim e tem compaixão de mim, concede tua força a teu servo necessitado e salva o teu filho fiel. Nós precisamos lembrar da natureza de Deus todos os dias, irmão. Nós servimos a um Deus misericordioso. Por que eu preciso lembrar, Odaílson? Porque às vezes eu olho no espelho e vejo que eu não dou bom testemunho. E se eu não lembrar do meu Deus, de quem Ele é, eu desisto. Poxa, já pisei na bola tantas vezes, dá mais para mim não. Mas se eu me lembrar que meu Deus é um Deus compassivo, que é um Deus misericordioso, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e que todo dia, quando o sol raia, quando vem o primeiro brilho do sol, Deus está me dando uma nova oportunidade de viver de forma nova. Eu vou ter gás, eu vou ter disposição para começar uma nova caminhada. Se eu lembrar disso, de quem é meu Deus, eu vou. Agora, se eu me esquecer de quem é esse Deus, eu mesmo vou me julgar, e eu mesmo vou... Se eu sou capaz de julgar a mim mesmo e condenar a mim mesmo, imagine você aos outros. Quando eu me lembro que meu Deus é misericordioso, que Ele é compassivo, que Ele é amoroso, isso também vai me ajudar a agir de forma diferente para com o próximo, seja ele quem for, e assim agir da mesma forma como Deus age para conosco. Ao invés de sermos alvos da ira e da vingança, porque é o que nós merecíamos. Quando eu falo nós, é toda a humanidade. Não é só aqueles que praticam a iniquidade e se deleitam na iniquidade. É todo ser humano. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Portanto, ao invés de sermos alvos da ira e da vingança, fomos alvos do seu amor e misericórdia. Lamentações 3, 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis e renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. É esse Deus, irmão, lembre-se disso. Lembre de quem é o nosso Deus e permita Ele continuar agindo na tua vida, te levando a um aperfeiçoamento. Permita isso. Você tem reconhecido o que Deus fez por você, irmão? Na ceia nós refletimos sobre o sacrifício de Jesus. Obrigado, Vasco, pelas palavras. Nós temos refletido sobre o sacrifício de Jesus. Mas essa reflexão, ela vem só no domingo durante a ceia? Será que eu me lembro o preço que Deus pagou para que eu fosse liberto dos meus pecados? Só no domingo de manhã? Ou à noite, se eu vier para o culto à noite? Eu preciso lembrar todos os dias. Eu preciso lembrar desse Deus e o que Ele fez, quem é Ele, como Ele age, o que Ele fez por mim e por você. Ele fez por nós. Lembre-se. Terceira dica de Paulo aqui a Tito. Ele fala que precisamos reconhecer que fomos justificados pela sua graça. Irmãos, isso é importantíssimo. Eu reconheço. O Paulo diz, escrevendo aos Romanos e Gálatas, e tanto ele diz, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais pecador a pessoa se sentir, mais ela vai entender a graça de Deus. Talvez para aquelas pessoas que tinham um andar tão certinho, sabe? Nunca foram às baladas, nunca experimentaram nenhum tipo de droga, nunca se envolveram com ninguém
em relacionamento sexual antes do casamento, sabe? Nunca mentiram, sabe? Sempre certinho, fazendo todas as coisas direitinho. Talvez essas pessoas não compreendam tanto a graça de Deus, porque elas já se achavam merecedoras. E pode acontecer um erro, que eu, dentro dessa graça, e aí Deus começa a lapidar a minha vida, e começa a tirar algumas coisas que não eram boas. Aí eu começo a andar nesse caminho, né, direitinho, olha, direitinho, não mente, vive o casamento direitinho, paga tudo direitinho, sabe, respeita as pessoas. E a pessoa pode, de repente, cair no erro de achar que, opa, já estou melhorando diante de Deus. Olha como é que eu estou na fita agora. Ela é graça porque nós não merecemos. E vamos viver nessa graça, como foi falado domingo passado, de forma graciosa. Como é viver de forma graciosa, meu? É entender essa graça de Deus e procurar agir como Deus agiu para conosco, nós agimos para com os outros. Vidas transformadas. E vidas que ajudam outras pessoas a terem vidas transformadas. A terem vidas transformadas. Precisamos reconhecer que somos justificados pela graça, para sermos feitos herdeiros. Herdeiros de Deus em Cristo. João capítulo 3, versículo 1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por causa dessa graça, eu e você fomos chamados filhos de Deus. Por causa dessa graça, eu e você vivendo essa graça, outras pessoas podem serem feitas filhos de Deus, porque não depende delas, da atitude delas, depende do que Deus fez na cruz do Calvário, através de Jesus. Deus resgatando o homem. Precisamos reconhecer que fomos justificados pela sua graça para sermos participantes da vida eterna. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, 4. Para que pudéssemos receber a vida eterna. É nessa perspectiva que temos que viver essa graça de Deus. É nessa perspectiva. Eu entendo que Tito, ele compreendeu a mensagem de Paulo. Se assim não fora, teríamos deficiência no evangelismo naquela região, na época de Paulo. E naquela época o evangelho cresceu, se expandiu, porque pessoas como Tito haviam compreendido a mensagem. O irmão falou de esforço de pessoas que contribuíram para que esse prédio pudesse estar da forma que está. Mas eu ressalto que houve uma contribuição ainda maior, que foi as suas vidas entregues para Cristo. E uma obra maior do que essa tem sido feita e continua sendo feita, que é o que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. E Ele quer continuar a fazer, nos seus filhos, para aqueles que ainda não têm, nos seus netos, para aqueles que ainda não têm, para os seus bisnetos, na vida de todos. Como é que está o seu testemunho de vida? Você tem compreendido a graça de Deus na sua vida? Permita com que Deus ele possa continuar a fazer essa obra em nossas vidas. Mas Ele não quer parar em nós, e nós não podemos ser egoístas. Ele quer continuar essa obra nessa geração e em todas as gerações que hão de vir, se Cristo não voltar antes. Vamos orar ao nosso Deus e agradecer pela sua graça, bondade e misericórdia. Senhor, obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Senhor, em Cristo Jesus nos faz, ó Deus, dar bons testemunhos da nossa fé. Que teu nome ele seja glorificado, Pai, todos os dias. Que a tua palavra, ó Deus, ela seja vivida em nossas vidas. E sabemos que se depender de nós mesmos, isso é impossível, Pai. É por isso que o Senhor nos deu o teu Espírito Santo. Portanto, que o teu Espírito Santo nos ajude a lembrar daquilo que o Senhor tem ensinado e nos impulsione a viver da forma que te agrade. Em Jesus oramos assim.
Amém.